da minha filha e ainda teve a cara de pau de chamar a polícia pra mim. É mole uma coisa dessa? Aqui a gente costuma falar que o trem, quando não vai dar certo, já não dá logo de cara. E é verdade, porque comigo e com essa cunhada foi do mesmo jeito. Com as minhas ela fazia intriga entre mim e o irmão dela. E aí, na época, a minha sogra, para dar uma apaziguada, né, para tentar fazer com que a gente ficasse amiga, ela falava assim para eu ter paciência, que o problema é que ela estava enciumada, porque ela era muito apegada ao irmão, mas com o tempo aquilo ia passar, só que nunca passou, gente. Enfim, vamos para a história que eu quero contar. São 2 lotes, tem um muro no meio e assim, presta bem atenção no que eu vou explicar agora. As nossas casas, tanto a minha quanto a dela, tem a saída para a rua, o portão para a rua de frente, só que nos fundos aqui no muro, né, que divide a nossa casa, tem um portãozinho para dar acesso mais rápido para a casa uma da outra, para tipo e também na época minha filha era pequena, né, que ir na casa da avó para não precisar sair na rua, enfim, a gente sempre manteve esse portãozinho e a cunhada causou, né, que foi roubar o bolo através desse portãozinho. A gente na mesma época, e na época ela morava na casa da mãe dela, e aí já começou uma confusão, porque assim, eu tava grávida, só que eu tinha o meu marido, estava na minha casa, enquanto ela estava na casa da mãe e ninguém nem sabia quem era o pai. A minha sogra perguntava, meu marido perguntava, as irmãs dela perguntavam, mas ela nunca quis falar quem era o pai do bebê. E ela jogava a culpa em mim, como se eu tivesse engravidado ela. Mas enfim, o tempo passou, nós tivemos as nossas filhas, 2 meninas, nasceu com 3 dias de diferença, gente, para ser tudo muito intenso, sabe? E assim, eu sempre tratei a minha sobrinha muito bem, porque eu sou adulta e eu via que ela não tinha nada a ver com os nossos problemas. Quando foi chegando perto do aniversário de 1 ano da minha filha, as pessoas começaram a perguntar se eu ia fazer a festinha dela. Só que eu decidi que eu não ia fazer, porque é uma opinião minha, gente. Eu acho que a criança com 1 ano de idade, ela não aproveita nada. A festa acaba sendo para os pais, porque com 1 ano ela não pode comer doce, ela não sabe andar direito, ela quer ficar mais no colo da mãe. Então, na minha opinião, é desperdiçar dinheiro. Então eu falei pro meu marido assim, não, eu vou deixar o tempo passar da minha filha. Eu vi que ela estava muito esperta, muito inteligente, comia de tudo. E eu falei pra ele assim, agora é a hora da gente fazer a festinha dela, né? Fazer o aniversário de 3 anos. Na época eu trabalhava, meu marido também trabalhava. Então eu já programei a festa desde o começo do ano, porque a gente nunca foi rico. Então eu tinha que começar a pagar as coisas ali, né, com antecedência. E eu quis tudo, gente. Eu contratei palhaço, aluguei pula-pula, eu aluguei piscina de bolinha. Eu fiz tudo do bom e do melhor, porque eu queria dar. Que a irmã dele pediu a ajuda dele para fazer a festa de aniversário da filha dela. Só que assim, o meu marido falou para ela que naquele ano não dava, porque como a gente já estava fazendo a festa da nossa filha, a gente estava muito apertado, não tinha condições de ajudar ela na festa dela. E aí quando ele me contou, gente, eu fiquei até com pena, sério, porque na época, o marido ainda, falei assim, amor, esse ano a gente está apertado, mas ano que vem vocês verem, gente. Ok, né? Chegou o dia do aniversário da minha filha, eu tava super nervosa, porque eu nunca tinha dado uma festa. O aniversário dela tava marcado para as 8 horas da noite. O bolo chegou, era mais ou menos 6 horas da tarde. Então eu guardei o bolo na geladeira e fui terminar de organizar as coisas que ainda faltam na frente, que a área é enorme, pega de um lado, no outro aqui. Então eu guardei o bolo na geladeira, fui terminar de arrumar a decoração, fui terminar de colocar os forros na mesa, fui terminar de organizar alguns balões que faltavam. E aí quando eu terminei, eu fui tomar banho, dei banho na minha filha, arrumei a minha filha. Nesse tempo, o pessoal começou a chegar. Falei assim, já é hora de colocar o bolo na mesa, né? Então, quando eu abri a geladeira para eu pegar o bolo, que eu vi que não tinha bolo, eu simplesmente surtei. Eu já estava nervosa, o povo estava chegando, e sim, bolo, quem viu o bolo foi quando a minha filha falou assim, mamãe, a tia Regi guardou o bolo lá na casa da vovó, porque a minha filha viu ela pegando o bolo, onça, feito uma onça mesmo. Cheguei lá, ela estava trancada no quarto com a filha dela, e eu comecei a bater, Regiane, cadê meu bolo? Cadê o bolo da minha filha? Entrega o bolo da minha filha, sua louca, abre essa porta. E ela, que bolo? Você tá ficando doida? Eu não sei de bolo nenhum, não. E eu não vou abrir a porta, não, porque eu já tô sem roupa, deitada pra dormir. Eu não sei do que você tá falando, não. Ela não quis responder, não quis abrir a porta, então eu fui e chamei meu marido.
Aí o meu marido chegou, tentou conversar com ela e nessa porta, ou então eu vou arrombar. E foi nessa hora que ela chamou a polícia. Passou pouco, encostou a viatura. Chamou a gente lá fora para poder averiguar os fatos. Eu contei tudo nos mínimos detalhes. Ela achou que a polícia ia ficar contra mim porque, querendo ou não, ela estava na casa dela, né? Ou seja, na casa da minha sogra. E o policial realmente falou isso: olha, a gente não pode entrar, a gente não pode fazer nada, porque a gente não pode invadir a casa dos outros assim. Só que a minha sogra falou assim pro policial: não, a casa é minha, eu que moro aí, a casa é minha, pode entrar e pode falar com ela. Nisso o policial entrou, bateu na porta e falou assim: dona Regiane, é a polícia. E aí ela pegou e falou a mesma coisa: eu tô deitada sem roupa, eu não vou levantar. Aí o policial falou assim pra ela: ô senhora, abre a porta, ou então eu vou levar a senhora presa por fazer falsas denúncias pra polícia, porque se a senhora não sabe, isso é crime, viu? Gente, na mesma hora ela abriu a porta, o bolo da minha filha tava lá intacto em cima da cômoda dela, ainda bem, porque eu achei assim que ela tivesse estragado o bolo. Peguei o bolo, minha vontade foi de massacrar a cara dela, mas o policial mandou eu ir embora logo para não ter confusão. E eles também não fizeram nada com ela, porque esses trem assim de família, a polícia não envolve tanto, né? Mas eu fiquei tão nervosa por ela ter causado esse transtorno na festa da minha filha, mas graças a Deus deu tudo certo. E a menina dela só veio na festinha da minha filha porque a minha sogra pegou ela na marra e trouxe, porque ela não queria deixar. Bom, no ano seguinte a gente já começou a organizar desde o começo para a filha dela, eu, a minha sogra e o meu marido, igualzinho à festa da minha filha, não teve diferença. E a área da minha sogra é muito pequena e como eu casa é enorme, então assim, foi uma festinha perfeita. Mas não se enganem, não se iludam, porque isso não serviu pra gente fazer as pazes, pra gente ficar amiguinha, pra mudar alguma coisa na nossa relação, não. Gente, não mudou nada, continuou o mesmo inferno. E eu dei graças a Deus do dia que ela arrumou um macho que casou com ela e levou ela embora daqui.